Você tá brincando? Você tá brincando. Mas quanto mais gritar nessa casa? Vocês estão achando que isso aqui é a casa da mãe Joana? Gente, vocês não vão acreditar que eu tava aqui no meu escritório. Kiara acabou de me ligar. Que a apresentação da Vivi... Ai, gente, ao invés de ser 10h45, como tava na minha agenda, vai ser... Rox, mamãe tem que ir, Loló. Sorry. Vai ser 9h45. Tô super atrasada. Tenho praticamente 10 minutos para chegar lá. Ai, esqueci a chave do carro. Reforma! Hey guys, I'm Vivi Belcourt, and I just wanted to start by saying that when Mr. Amadeo told me that this chapel was going to be about love, the first thing that came to my mind was what God calls us to love, and He calls us to love Him above everything else, and then He calls us to love our neighbors, and then He calls us even to love our enemies. And then as I went through my studies and God showed me through prayer and His Word, He really showed me that we're also not to love. He tells us not to love this world. And the text that I'm going to be going to is 1 John chapter 2, verse 15 through 17, and it says, "Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, and the desires of the eyes, and the pride of life, is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever." So we see that God tells us to love our neighbors and even love our enemies. It's the fulfillment of the law, which we see in verse 10 in Romans 13. But God doesn't want us to do the things that your friends do or even like your enemies. But God doesn't want you to do like the things that they do that are of this world. And love can be sinful, especially in the culture that we live in today. And it becomes sinful when you direct it to the wrong object, to the satanic system of anti-God. Whether you point it to lust, whether you point it to sex, drugs, whatever it is in your case. I know everyone struggles with worldly things that they love and that they can't let go. But if you keep reading 1 John in chapter 3, he talks a lot about how the world is ignorant of God and how the world hates believers. So it's clear when John refers to world in this text, he's referring to the world that is under the control of the devil. So when you love those things, you're not loving God. And I know that a lot of you probably think that you love God, but you guys are having a bunch of things that are of the world, loving a bunch of things that are loving in the world. And I struggle with that too. I'm not trying to say that I'm perfect, but it's a choice that you have to make. But it's also written in 1 John 5:4 that as Christians we're able to overcome the world by loving Him and doing the things that He wants for our life. So I'm trying to say that when your love and affections are pointed to this world, there's no room for the love of God. And you might think that you're doing that, but you're trapped in what the enemy wants you to do, and you're trapped in that. And we can see, and you can't love the world and you can't love God at the same time. You can't serve two masters. And we can see God has said, by not loving the world is loving Him. And by loving Him, you'll automatically love people around you. Even when they're unlovable, even when you think that person is so annoying, you can still love him, love them because of God. So now comes Sam Garcia, and he's going to be in Upcoming Senior with the next one. Woo! Hey guys, I'm Sam Garcia, and Gente, no fim, graças a Deus, deu tudo certo. Vivi
foi convidada para pregar na igreja da escola. Toda quarta-feira eles fazem, né, chapel, tem lá um mini culto, tem adoração, é bem bacana. E aí o professor de Bíblia da Vitória convidou ela para trazer uma palavra, né? E como vocês viram aí, a palavra foi sobre amor. É muito bacana. Consegui chegar a tempo, graças a Deus. Mas eu queria falar com vocês enquanto eu faço aqui o almoço. Aliás, alguém tem uma ideia para eu fazer? Com carne moída. Olha, não é fácil, né? A gente tem que cozinhar todos os dias. Haja criatividade. Se alguém tiver alguma ideia, põe aí nos comentários, por favor. Eu não sei mais o que inventar aqui nessa casa. Ai, mas vamos lá. Mas eu queria falar com vocês sobre como tem sido, né, esse processo do Davi ter ido para a faculdade. E tem algumas amigas minhas que já mandaram os filhos para a faculdade. E eu percebi que a maioria delas sofreu muito, muito mesmo, assim, choraram muito, né, quando deixaram os filhos, ficaram alguns, posso até falar alguns meses, né, algumas longas semanas bem mal. E eu entendo, né, tipo, é um filho nosso que está saindo de casa, querendo ou não, eles estão atingindo a vida adulta. Mas nós, como pais, né, a gente sabe que essa é a nossa função, né? Quando os nossos filhos nascem, a nossa função como... Gente, o que eu vou fazer com a carne moída? Tá, deixa eu pôr aqui, eu já penso o que eu vou fazer. A nossa função como educadores, né? Como cogenitoras, a gente sabe que é de criar os nossos filhos para serem verdadeiros discípulos, né, de Deus. A gente sabe que um dia eles vão sair de casa, né, e vão ter que ser uma voz nesse mundo, né? E para você, mãe, para você, pai, que já deixou algum filho, né, na faculdade, ou se o filho ou a filha decidiu casar e chegou o momento de sair de casa, como o Vitor falou muito bem, né, um momento onde a gente corta o cordão umbilical, né? O primeiro cordão umbilical que é cortado é literalmente o cordão em si, né? No ato ali do nascimento de um filho. Mas o segundo cordão umbilical que deve ser cortado é quando o filho sai de casa, quando ele se torna, né, um adulto, um jovem adulto. E eu, desses dias que se passaram desde que o Davi foi para a faculdade, eu confesso para vocês que eu estou sentindo uma saudade boa dele, mas eu também estou muito feliz por ele, né? Eu recebi muitas mensagens bacanas, assim, de amigas minhas, de pessoas que eu conheço, né, perguntando como é que eu estava, me mandando palavras de encorajamento, me dando os parabéns. Eu fiquei tão feliz, gente, com todas as mensagens. Mas aí eu lembrei dessas minhas outras amigas, né, que já mandaram seus filhos e suas filhas para a faculdade e o tanto que elas sofreram. E todas as vezes que eu via, né, a mãe sofrendo com um filho que tinha saído de casa, e todas essas minhas amigas que sofreram por alguns dias, semanas, até meses, todas elas tinham outros filhos. E eu senti uma dor tão grande no meu coração quando eu via, né, pelo fato delas estarem sofrendo, né, com o filho que saiu, mas me deu um aperto no coração também pelo fato delas se esquecerem que elas ainda tinham outros filhos para criar, para educar, para dar amor, carinho.
E eu queria te lembrar, mãe e pai, quando a gente, eu vou falar perde um filho, mas a gente não está perdendo um filho, né? Quando o filho sai de casa. Mas tem alguns pais que perderam seus filhos, né? Eu tenho um caso na minha família, minha sogra que perdeu a filha e só ficou o Vitor. Eu tenho uma amiga que perdeu a filha num tiroteio que teve aqui numa escola da minha cidade, e ela tem mais 2 filhos. Eu conheço um pai que perdeu o filho no tiroteio dessa mesma escola aqui na minha cidade, e ele tem mais uma filha e um outro filho menor. Tenho uma outra amiga que perdeu o filho de câncer. Ela tem filhas e filhos também. E quando a gente passa por uma dor muito grande, né, a gente acaba se esquecendo daqueles que ficaram. Eu sei que é muito difícil, e a minha sogra, que foi a que eu acompanhei mais de perto, né, e essa minha amiga aqui também, que perdeu a filha no tiroteio, elas até hoje vivem esse luto, né? Mas as duas conseguiram transformar esse luto em luta, né? E estão lutando, aí minha sogra está lutando pela causa dos desaparecidos, e essa minha amiga daqui, ela luta para implantar leis de segurança nas escolas, para que ela consiga evitar com que mais tiroteios aconteçam aqui nas escolas dos Estados Unidos. Só que por um período muito longo, algumas mães acabam se esquecendo dos filhos que ficam, né? E os filhos que ficam, eles também sofrem, né? Com a saudade que eles sentem do irmão ou da irmã que sai de casa, ou que infelizmente não está aqui mais próximo deles, né? Seja por causa de um desaparecimento ou por causa de uma morte. E a nossa função como mãe, claro que a gente vai passar por todas as fases, né, dessa dor, mas a nossa função como mãe é sempre de dar o suporte, é sempre de trazer o alívio, de dar segurança para os nossos filhos. Então eu queria lembrar você, mãe, que quando um filho não está mais com você, você tem outros que ainda estão, né? Você tem que se preocupar com o bem-estar deles, como que eles estão passando por esse momento de transição, né? A gente não pode simplesmente ser egoísta e ficar pensando na nossa própria dor, né? Aliás, o fato de nós sermos mães fez com que os nossos sentimentos, a nossa perspectiva de encarar, né, as dificuldades, os momentos bons, mudassem, né? Eu não sei vocês, mas eu deixei de ser totalmente egoísta, né? Eu deixei de pensar simplesmente no meu bem-estar e eu passei a me preocupar muito mais, né, no conforto, no bem-estar dos meus filhos, do meu marido. Então, tudo isso para dizer para você, mãe e pai, que não tem um filho aí com você, seja qual o motivo for, mas que você tem outros filhos que ainda estão com você, não se esqueçam que eles precisam do seu apoio, não se esqueçam que eles precisam de você como um porto seguro, né? Eles precisam conversar, eles precisam de abraço, de carinho. Então não se esqueçam dos filhos que ficaram. Eu sei que é difícil e cada um consegue, né, vencer aí essas dificuldades.
a saudade, né, o sentimento de luto, cada um tem o seu tempo. Mas é muito importante que você entenda que os filhos que ficaram precisam do seu amor, precisam da sua atenção. Então, tente mudar o foco, ao invés de você ficar sofrendo e chorando pelo filho que não está mais aqui, que você sinta, né, você que perdeu um filho, seja por desaparecimento ou por morte, ou seja lá qual foi o motivo da sua perda, sinta-se abraçada e aconchegada por Deus. Entenda que Ele está sempre contigo, Ele jamais vai te abandonar. E você que já mandou um filho, né, acabou de mandar um filho para a faculdade, uma filha para a faculdade, fique feliz por eles, né? Entenda que esse é um capítulo novo na vida deles e que a sua função como educadora é de realmente ter criado seus filhos para esse momento. E não se esqueça dos filhos que ficaram em casa, porque eles vão passar também por esse processo e eles precisam de você. Tá? Então, eu fiquei pensando nisso, né? Os filhos que ficaram precisam da sua ajuda, do seu apoio. Então, não deixe de dar atenção para eles, de curtir os momentos com eles. E deixe o seu filho, a sua filha, que já se foi, criar asas, né? E se eles não estão mais aqui, porque o nosso Senhor Jesus quis levá-los, sinta-se confortada, porque eles com certeza estarão em muito melhores mãos do que aqui nesse mundo. Ó, como é que a gente faz agora, ó. Peraí. Davi! I miss É assim, ó. What you up to today? What did you do today? Worked out a lot. Did school a lot. It was good. Did you train? Yeah, a lot. What did you do? Conditioning, lifting, and throwing. How was that? It was fun. It was great. Fun? Good work. Yep. You back in Great work. Virginia? Yeah, I'm loving it so far. Agora seu tempo tá acabado, vai, tem How outros. was your day? Peraí que I você vai might lá, take senão... us home tomorrow too. Another one? Yeah, tomorrow I'm gonna be there. It's gonna be in Calvary, so wait a second. Love you, Eats. Espera que você vai voltar lá, peraí. Olha quem tá aqui. Olha, Davi. Vai, segura. É assim que a gente fala com o Lelê, ó. Tava vendo um vídeo aqui, ó, aqui. Deixa ele falar com a Kikita. Você volta, ele volta pra você. Amor, não dá pra ouvir, amor. Não dá pra ouvir nada com a música. Ai, Ó o meu apoio aqui, ó. Ó o meu apoio. my hands hurt so bad. I did a workout at home. Yeah, tomorrow I'm gonna start again. I took a little break. My fingers, I can't feel my fingers. Ai, tá molhado. Ai. Quanto tempo foi? Gente. 6?
Uau! Essa é cascuda, meu Deus. Não foi bacana? Vocês ficaram quanto tempo jogando? Muito tempo. Quem que fez o treino todo? Parabéns, Kikinha. Good job. E aí? Dói mais do que site. Pra que fazer isso, gente? Me fala. Fala. E o então?